Boa tarde. Hoje iremos falar um pouco sobre os sprinklers. O grupo é composto por Gabriel Cavalcante, Hugo Moisés, José Ivanaldo e quem vos fala, Ian Fernandes. Aqui está o nosso sumário do que iremos falar. Bom, primeiramente vamos começar com introdução aos sprinklers. O que são e para que servem? Bom, são dispositivos de segurança projetados para detectar e controlar ou extinguir incêndios de forma automática. Geralmente eles fazem parte do sistema de proteção contra incêndios em edificações. E eles são ativados a partir do aumento da temperatura ambiente, geralmente fumaças ou princípios de incêndio. Esses sistemas liberam água para ajudar a apagar o fogo ou algum outro agente extintor diretamente na área afetada, dependendo de como for feita a edificação e de qual for melhor naquele caso. O objetivo principal dos sprinklers é, sem dúvidas, proteger as vidas e minimizar os danos materiais e dar tempo para a evacuação e chegada das equipes de emergência. E, bom, eles são amplamente utilizados em edifícios comerciais, industriais e residenciais. Um pouco da história e evolução dos sistemas de sprinklers. Eles surgiram no século XIX como uma inovação para enfrentar os riscos de incêndio em fábricas. O primeiro sistema funcional foi patenteado em 74 por Henry S. Parmalee, que adaptou o dispositivo para proteger suas próprias instalações de incêndios. Nos anos seguintes, a tecnologia foi evoluindo significativamente, tornando-se mais confiável e acessível. No início do século XX, normas e códigos de segurança começaram a exigir o uso de sprinklers em edifícios, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Atualmente, os sistemas de sprinklers empregam tecnologia avançada, com sensores mais precisos, diferentes tipos de bicos e integração com sistemas de alarme e monitoramento remoto. Qual a importância dele no contexto de segurança contra incêndios? Bom, é uma das soluções mais eficazes e confiáveis para o combate a incêndios, e estudos demonstram que edifícios equipados com esses sistemas têm uma taxa de sucesso de mais de 90% na contenção de incêndios antes que eles se tornem incontroláveis. Quais são suas principais vantagens? Redução do risco de fatalidades, porque eles reduzem drasticamente a propagação de fumaça e fogo, e protegem os ocupantes. A diminuição de danos materiais, pois, ao controlar o fogo rapidamente, ele limita a destruição de bens e estruturas. Sua eficiência econômica, porque, apesar do pequeno custo inicial elevado, os sistemas de sprinklers oferecem uma economia a longo prazo, reduzindo perdas e custos com seguros. E requisitos legais, que em muitos países o uso de sprinklers é exigido por normas de segurança, especialmente em edificações de grande porte ou com grande concentração de pessoas. Agora, partindo para o funcionamento do sistema Sprinkler, eu vou estar falando aqui sobre os componentes que fazem parte desse sistema, tá? O primeiro deles é o corpo, que é o elemento que faz a união com a tubulação hidráulica por meio de uma rosca externa e também funciona como uma base para a montagem dos outros componentes. O segundo componente é o termosensível, elemento termosensível, que é o bulbo, que é esse em vermelho aí na imagem. Ele é responsável por acionar o sistema, tá? Quando o ambiente atinge uma temperatura determinada, essa ampola, o líquido que tem dentro dela se expande, né? E acaba liberando o fluxo de água e acionando dessa forma o sistema. O terceiro componente é o obturador. Ele serve de base para o bulbo de vidro e, além disso, também tem a finalidade de bloquear o orifício do sprinkler. Quando a ampola se quebra e o sistema é acionado, o obturador então libera a passagem de água por meio desse orifício. O quarto elemento é o elemento de vedação, né? Como o próprio nome já diz, é o elemento que possui a função de evitar vazamentos que possam ocorrer no sistema entre o corpo e o obturador. E o quinto e último elemento é o defletor, que tem a função de dispersar a água que passa pelo orifício do sprinkler depois de seu acionamento, visando sempre uma distribuição uniforme e radial em um ponto mais específico, para conseguir controlar um foco de incêndio. Agora, falando sobre os tipos de sprinklers, a gente pode classificar em questão da sensibilidade térmica, do posicionamento e os especiais. Em relação à sensibilidade térmica, os sprinklers estão relacionados à temperatura em que o líquido que está dentro do bulbo é acionado, como por exemplo o bulbo laranja. O líquido que está dentro dele só será acionado quando certo ambiente chegar a 57 graus de temperatura. E assim para todos os outros bulbos dessas cores aí que estão representadas no slide. Sobre o posicionamento, a gente tem o sprinkler pendente, que é o mais comum, que é instalado no teto e que joga água para baixo.
A gente também tem o upright, que é o que joga água para cima, né? Ele é instalado para áreas com tubulação visível. Também temos o lateral, que é montado na parede e acaba jogando a água no sentido horizontal. E os especiais? A gente tem um embutido, né? Para aquelas pessoas que são mais, como eu posso dizer, decorativas, né? Que não gostam de algo muito à mostra. E também temos o sprinkler de espuma, que é utilizado em ambientes que possam ter líquidos inflamáveis. Bom dia a todos, eu me chamo Hugo e irei apresentar para vocês sobre os tipos de sistemas de sprinklers. Bem, os sprinklers possuem diversos tipos de sistema, mas por ser tantos, eu escolhi quatro tipos principais para apresentar para vocês sobre. O primeiro sendo eles o de tubulação molhada. Bem, o sistema de tubulação molhada é um sistema de combate a incêndios que distribui a água pressurizada por tubos cheios de água, lógico. E é um tipo de sistema que é o mais utilizado na construção civil. É o mais viável que a gente mais vai ver. Ele funciona de uma forma que os sprinklers são bicos sensíveis à temperatura, na qual rompem quando a temperatura aumenta. E essa água pressurizada é distribuída por uma rede de tubos e bombas. É liberada com foco no incêndio, ajudando a controlá-lo e a extingui-lo. É, esse sistema é muito utilizado em edifícios comerciais, shopping centers, centros logísticos, armazéns, indústrias e plantas de produção, apesar de possuir uma pequena desvantagem em climas frios. Bem, o segundo que iremos falar, o segundo sistema, seria o sistema de tubo seco, na qual é um sistema de combate a incêndio que usa sprinklers automáticos conectados a uma rede de tubulação com ar pressurizado. A água é retirizada por uma válvula até que um dos sprinklers seja ativado. Esse sistema é indicado para ambientes que ocorrem com risco de congelamento, ao contrário do tubo molhado que não pode ser colocado em locais de congelamento, esse já pode, né? E ele é indicado para locais com congelamento, como câmaras frigoríficas, galpões industriais e empreendimentos de áreas de inverno rigoroso. Ele funciona desta maneira. Ele funciona de uma maneira na qual a rede de tubulação é preenchida com ar pressurizado nitrogênio, possuindo uma válvula de tubo seco que retém essa água. Quando o sprinkler é ativado, a válvula do tubo seco abre e a água entra na tubulação do sprinkler. E eles são ativados individualmente pelo calor. Eles possuem vantagens por proteger áreas que podem congelar e por reduzir o risco de congelamento da água nas tubulações. O terceiro sistema que iremos falar é o sistema de dilúvio, na qual é um sistema de combate a incêndio que utiliza a água para extinguir o fogo. É um sistema composto por válvulas de dilúvio que controla o fluxo de água e por sprinklers que distribuem essa água. Ele funciona de uma maneira na qual a válvula de dilúvio é acionada por um sistema de detectação de incêndio. A válvula libera a água para a rede hidráulica para os sprinklers e os sistemas distribuem água com alta vazão, extinguindo o fogo. É aplicado em locais de alto risco, como usina de energia, transformadores, tanques de armazenamento e processos de destilação e armazenamento de produtos químicos. Bem, e agora iremos para o último, que é o sistema de pré-ação, na qual é um sistema de combate a incêndio, como todos os outros são, né, que evita a situação acidental ativação acidental dos sprinklers. Ele é ideal para locais onde a preservação de bens é importante, como museus, centros de dados e locais com equipamentos sensíveis. Ele é um sistema que funciona de uma forma na qual a partir da detectação ele é ativado. A válvula de pré-ação é aberta, liberando a água para a tubulação dos sprinklers. E o bico do sprinkler se rompe, liberando a água no local do incêndio. E o sistema de pré-ação ele é intertravamento simples ou duplo. Ele também emite um pré-alarme para que os responsáveis pela segurança do local possam tentar extinguir o incêndio antes da ativação dos sprinklers. É como o nome próprio já diz, é um sistema de pré-ação. É um sistema que já é pré-ativado, na qual ele avisa quando há um incêndio e corre menos chance de há esse defeito como os outros. Olá pessoal,
Hoje vou apresentar a vocês o tema Normas, Manutenção e Benefício do Sistema de Sprinkler. Vamos entender como esses sistemas funcionam, quais normas regulam o seu uso, como devem ser mantidos e os benefícios que eles trazem para a segurança e economia. Bem, falando sobre normas técnicas e regulamentações, o sistema de Sprinkler segue normas técnicas específicas para garantir a segurança e a eficiência no combate a incêndio. A principal norma brasileira é a ABNT NBR 10897, que estabelece padrões detalhados para o projeto, instalação e manutenção desses sistemas. Essa norma define aspectos como o espaçamento correto entre os sprinklers, a escolha do tipo ideal para cada ambiente e os parâmetros de vazão e pressão necessários para um desempenho eficiente. Por exemplo, ela especifica como calcular a quantidade de água que deve ser liberada em uma área em caso de incêndio e os requisitos hidráulicos para assegurar que todos os sprinklers recebam o fluxo adequado. Além disso, a norma também orienta sobre como realizar testes e inspeções para garantir a conformidade ao longo do tempo. É importante lembrar que para projetos internacionais é comum a referência NFPA 13, que tem muitas semelhanças, mas também algumas diferenças em relação à norma brasileira. Cumprir essas regulamentações é essencial para garantir a segurança das edificações e também para evitar penalidades legais. Bem, inspeção e manutenção periódica. Manter um sistema de sprinkler em bom estado exige inspeções e manutenções regulares. As inspeções mensais verificam a posição das válvulas, a integridade dos sprinklers heads e eventuais obstruções. Testes anuais são realizados para garantir que o sistema funcione corretamente em situações de emergência. Além disso, é essencial documentar as manutenções para garantir a conformidade com as normas. Benefícios econômicos e de segurança. Bem, o uso de sprinkler oferece benefícios significativos. Eles reduzem os danos materiais ao controlar incêndios com uma vasta rapidez. E o mais importante, salvam vidas. Além disso, sistemas bem instalados e mantidos podem reduzir os custos com seguros e até valorizar o imóvel, tornando-o mais atrativo para o investidor e os ocupantes. Dessa forma, podemos concluir que o sistema de sprinklers é uma das soluções mais eficientes na proteção contra incêndios, salvando vidas e reduzindo os danos. Contudo, sua eficácia depende diretamente da manutenção adequada e do cumprimento das normas técnicas vigentes. Obrigado pela atenção.